Olá, tudo bem contigo? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Bom, dando continuidade ao nosso curso de Photopea, curso de edição de imagens utilizando o Photopea, gostaria de lembrar o que nós vimos, fazer uma retrospectiva rápida da aula anterior, onde eu expliquei sobre as ferramentas de seleção retangular, selecionar em elipse, que permite que você possa selecionar de forma retangular ou de forma circular, assim como as ferramentas de laço poligonal e laço magnético. Nesse vídeo eu vou explicar como é que você vai utilizar algumas ferramentas que vão te ajudar muito a trabalhar de forma mais eficiente com o Photopea. E essas ferramentas são a ferramenta pincel de cicatrização localizada, a ferramenta pincel de cicatrização, você vai entender qual é a diferença entre as duas, a ferramenta de correção, a ferramenta de olhos vermelhos e a ferramenta clone. Mas antes de continuar, gostaria de te pedir muito, mas muito, que se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se inscreve porque você me ajuda e ajuda muito o canal a crescer e ajudar outras pessoas. E já clica no joinha para que você possa dar uma força nesse vídeo. Eu acredito que você vai aprender muito com ele. E é importante sempre assistir o vídeo todo. Quando você assiste até o final, você faz com que os mecanismos de busca do próprio YouTube, você ajuda a ranquear o vídeo para que outras pessoas que não me conhecem, que não conhecem o canal, eles possam estar também presentes no canal e aprender assim como você. Bom, eu vou começar pela primeira ferramenta, que é a ferramenta pincel de cicatrização. E eu tenho aqui o rosto de uma modelo, para aproximar um pouco mais com o Ctrl+, e aqui dá para perceber que essa modelo ela tem algumas espinhas, E muitas vezes você pode pegar uma imagem e quer remover essas imperfeições do rosto, e tem várias formas de fazer isso, e eu vou estar demonstrando algumas delas. A primeira é utilizando pincel de cicatrização localizada. Essa ferramenta ela é simplesmente fantástica, Você vai entender agora por quê. Eu vou dar um clique nela e aí eu posso definir o tamanho do brush, o tamanho da área que eu vou selecionar. É interessante que o tamanho seja sempre o tamanho do item, do que você quer remover. Então é bom que você ajuste, e aí você pode estar utilizando o sinal agudo no teclado ou o sinal abrir colchetes, ou você pode vir aqui e definir o tamanho. Eu gosto de utilizar o sinal agudo para diminuir e o colchete para aumentar, porque facilita quando você está editando direto no teclado, facilita muito a edição. Então eu vou deixar ele mais ou menos do tamanho dessa espinha aqui, Mas antes de eu fazer isso, deixa eu fazer uma cópia aqui dessa camada. Vou dar um Ctrl J para duplicar, para que eu possa te mostrar o antes e o depois. Eu vou desabilitar a camada background, vou deixar só a Layer 1. E aí eu vou vir aqui, com a Layer 1 selecionada, e vou dar um clique aqui em cima dessa espinha. Pronto, sumiu a espinha. Acabou. Olha só, vou habilitar a camada de baixo. Antes e depois. Parece mágica, Isso aí é o que todos nós gostaríamos de que acontecesse, algum produto milagroso, que pudéssemos passar no rosto e tirar todas as imperfeições. Seria fantástico, mas se não dá para fazer isso usando cosmético, a gente pode estar usando os recursos do Photopea. E aí eu posso retirar todas. Aí você pode dizer, Maurício, por que eu não pego tudo assim e faço dessa forma? Pode ser feito, sem problema nenhum. A questão é que quando a área é muito grande e a gente arrasta, ele pode deixar um rastro também. Então, nesses casos, eu aconselho ir clicando em cima do item que você quer remover, que eu acredito que vai ter um melhor resultado. Aí vai removendo. Não deu certo aqui, dá uma aumentada um pouquinho no brush, para ele tentar remover a área como um todo. Deixa eu recuar aqui com Ctrl 0. E agora vamos ver o antes e o depois. Joia! Agora eu vou mostrar, apaguei aquela layer, vou criar uma outra cópia da camada original. Vou desabilitar a camada background, vou deixar a layer 1 selecionada. E vou mostrar a segunda ferramenta, que é pincel de cicatrização, diferente
do pincel de cicatrização localizada. Vou mostrar qual é a diferença agora. Então vou selecionar, vou aproximar um pouco mais, dá o Ctrl mais aqui. E agora, observe o seguinte, que eu posso definir, não sei se você está percebendo, mas o meu mouse captou uma parte da pele da modelo. Então eu posso substituir a área que eu quero por uma área da própria pele da modelo, como se eu estivesse fazendo um enxerto, né, de pele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma área próxima, porque vai pegar a iluminação do rosto dela, então eu vou pegar mais ou menos aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Então eu seguro a tecla Alt, o Alt esquerdo do teclado, e clico, vou escolher aqui, vou dar um clique. Pronto. Ele já pegou toda essa área aqui. Vou diminuir um pouco o tamanho do brush, para que ele possa ser usado aqui, ó, como um tampão. De repente posso até aumentar um pouquinho mais. E vou vir aqui em cima e vou encaixar ele onde eu achar melhor. Eu vou dar um clique. Pronto, substituir. E posso fazer isso nos demais. Só que eu aconselho sempre vir numa área próxima. Novamente, ó, Alt, vou dar um clique, pegar próximo e clica. Mesma coisa aqui, vou pegar uma área dessa aqui próxima dessa espinha. Vou dar um clique, chego em cima, um clique. Por quê? Porque ele pega a luminosidade, né, a textura que fica próximo. Aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui essa área, vou dar um clique e vou preencher essa área aqui. Tirar um pouquinho esse vermelhidão também, meio como se eu estivesse passando um produto cosmético. Dá o Ctrl 0, dei uma recuada, notou que ficou, né, um pouquinho marcado, mas é interessante utilizar ela com um brush menor e com áreas bem próximas, mas deu uma melhorada. Ele não é tão eficiente quanto o pincel de cicatrização localizada, mas pode ser útil em algumas situações. Agora, deixa eu dar o Ctrl Z aqui para desfazer. Vamos trabalhar com essa ferramenta, a ferramenta de correção. Ela funciona de uma maneira um pouquinho diferente dessas outras duas. Vou aproximar com o Ctrl+, e olha só como é fácil utilizá-la. Com ela selecionada, eu vou demarcar a área que eu quero substituir. É como se eu estivesse desenhando para indicar qual é a área, né? Como eu dei o Ctrl Z, né? Minha camada Layer 1 está aqui com todas as espinhas de volta, né? Deixa eu aproximar, ajustar aqui com a barra de espaço, né? Para que eu possa ter a possibilidade de reposicionar. E aí, com a ferramenta de correção, eu vou desenhar aqui ao redor dessa espinha. Vou pegar e vou fazer aqui de forma livre mesmo. Ele vai fazer a seleção. Agora eu clico dentro da seleção e arrasto para alguma área próxima. Veja que automaticamente eu consigo visualizar qual área vai substituir essa espinha. Olha que legal. E aí eu solto. Dou o Ctrl D para desmarcar a seleção e está pronto. Olha o antes e o depois. E eu posso fazer isso com as demais. Circulo, clico dentro, seguro e arrasto uma área próxima até que eu tenha o resultado que eu desejo. E posso ir repetindo isso para todas as outras. Muito, muito, muito fácil. Clico de novo, arrasto, Ctrl D para desmarcar a seleção. Olha só, antes e depois. Agora, eu acredito que ficou claro o uso dessas ferramentas. É importante, claro, que você pratique, utilize na internet, pode pesquisar por rosto com espinhas, você vai encontrar várias imagens e às vezes até outras imperfeições, né, como até tatuagem ou um sinal, né, que possa ter e que de repente você quer remover. São ótimos exemplos que você pode estar utilizando no Photopea para praticar o uso dessas ferramentas. Vou passar agora para outra ferramenta, que é a ferramenta Olhos Vermelhos. Tá? Eu tenho aqui uma outra imagem
que é justamente a imagem de uma modelo que está com os olhos vermelhos. Esses olhos vermelhos geralmente eles acontecem, né, por uso de uma máquina fotográfica que emite um flash quando vai se tirar a foto. Então o que acontece é que quando o flash bate no rosto da pessoa ou das pessoas, a pupila ela meio que gera esse contraste avermelhado e acaba ficando uma coisa feia na foto, né? As câmeras atuais elas vêm com recursos para que isso não ocorra, porém nem todas as máquinas têm. Então se você pegou alguma foto em que o modelo ou as pessoas que estão na foto estão com esse problema, você pode simplesmente utilizar a ferramenta que eu vou te mostrar agora. Eu vou aproximar aqui dos olhos com Ctrl+, com a ferramenta de mãozinha, né? Vou estar posicionando no primeiro olho, é o olho esquerdo. E aí eu vou aproveitar para fazer uma cópia aqui do background. Vou dar um clique no background, vou dar o Ctrl J, porque aí eu vou poder ver o antes e o depois. Né? Com a camada Layer 1 selecionada, eu venho aqui, onde tem as ferramentas de pincel de cicatrização, eu tenho a ferramenta Olhos Vermelhos. É muito simples utilizar essa ferramenta. Vou dar um clique, meu mouse muda para uma forma circular. Eu vou aumentar o tamanho desse brush até mais ou menos o tamanho aqui da pupila, né? E aí eu vou dar um clique. Pronto, já corrigi antes, depois. Vou usar aqui a barra de espaço para usar a ferramenta Hand, a ferramenta mão. Vou arrastar e novamente com a ferramenta Olhos Vermelhos, eu venho aqui ao redor do olho, que praticamente tem o mesmo tamanho, né, do pincel que eu acabei de estabelecer, e vou dar outro clique. Vou dar o Ctrl 0 para recuar e olha só como é que ficou antes e depois. Perfeito. Então veja como é simples, né? Tem muito mistério o uso dessa ferramenta. E por último, tem a ferramenta Clone. A ferramenta Clone é uma ferramenta muito legal que você pode usar para criar várias e várias cópias, clones de informações que a sua fotografia, que a sua imagem possua. Eu já tenho aqui a camada de background e tenho uma camada cópia, né, que eu acabei de fazer, a camada Layer. Eu vou aproximar um pouquinho mais, porque eu quero fazer uma cópia. Eu não sei se isso aqui é uva, se é jabuticaba, o que é. Enfim, eu quero clonar essas 3 jabuticabas aqui. Eu poderia selecionar, recortar, colar, mas talvez não desse tão certo quanto usar a ferramenta Clone. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu não quero destruir essa minha camada. Isso quer dizer o seguinte, que eu não quero fazer o clone dela dentro da camada onde a informação está. E se depois eu precisar usar o recurso da borracha, eu vou ter um problema, porque eu vou acabar apagando alguma coisa indesejada. Então, para que isso não aconteça, eu vou fazer essa clonagem em uma camada à parte, uma camada zerada, onde eu vou poder fazer essa modificação e se por acaso der algum erro, eu vou poder corrigir sem danificar essa camada que eu estou trabalhando. Então aqui na Layer 1, com ela selecionada, eu vou clicar aqui no botão Nova Camada. E com essa camada selecionada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui a ferramenta Clone, ela parece um carimbozinho. Então vou dar um clique nela. Só que provavelmente a sua opção fonte, quando você selecionar a ferramenta Clone, deve estar aqui em camada atual. Se essa opção ela estiver selecionada, eu não vou conseguir fazer a clonagem dessas 3 jabuticabas aqui, ou 3 uvas, não sei. Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar trocar a opção camada atual, porque a camada atual é essa aqui, né? A camada transparente. Então como é que eu vou pegar essa informação daqui? E na camada atual não tem nada, está zerada, né? Tá totalmente transparente. Então para que isso ocorra eu tenho que mudar aqui na fonte de camada atual para todas as camadas ou atual e abaixo. Então eu vou pegar aqui atual e abaixo, significa atual onde eu estou e as demais, né, que estão abaixo. E vou fazer o seguinte, para a ferramenta Clone funcionar, ela é parecida com a ferramenta pincel de cicatrização, não a localizada, de cicatrização. Por quê? Porque eu vou precisar definir o que eu quero copiar.
porque eu quero clonar. Então eu vou segurar o Alt, vou posicionar mais ou menos aonde eu quero começar a desenhar, né, a clonar. Vou dar um clique que eu quero clonar a partir daqui. E aí eu vou me posicionar na área em que eu quero clonar essa informação. Vamos supor que eu quero clonar ela aqui do lado. Clico seguro e vou desenhar. Observe que existe um sinalzinho de mais, ó, a partir do local que eu criei a clonagem. E note que ele está, à medida que eu movo o mouse na posição em que eu defini, ele está clonando aquela área, inclusive o fundo. E aí, claro, não está combinando, né? Só que o fundo e as jabuticabas que eu acabei de clonar não estão aqui na layer 1, estão naquela camada que eu defini, né, como uma camada que vai me ajudar a não destruir a camada layer 1. E aí o que eu posso fazer? Eu posso apagar esse fundo aqui, né, tentar deixar apenas as jabuticabas. Então eu posso aproximar aqui, Ctrl+, e aí com a ferramenta borracha, que está aqui, eu posso ativá-la com a letra E, e com a camada selecionada, né, eu posso chegar e apagar. À medida que eu vou apagando, eu posso ir diminuindo, né, com sinal de agudo, posso aproximar um pouquinho mais para ficar mais confortável e vou apagando. Por isso que eu optei em fazer a clonagem numa camada à parte, porque se eu estivesse fazendo isso aqui na layer 1, eu estaria apagando também o fundo da layer 1, deixando um buraco, né, um branco ou transparente. Então, fazendo isso, eu não estou destruindo a camada original, dando um acabamento, vou diminuindo o brush, vou aproximando um pouquinho mais para ficar mais confortável com o Ctrl+, e vou, né, usando o teclado aqui para ir diminuindo. E com isso eu vou apagando os pixels que eu não quero. Agora eu posso dar uma aumentada. E olha que eu estou usando o mouse, né? Não estou usando nenhuma mesa digitalizadora. Estou usando o mouse justamente para que você entenda que é possível. Boa parte a maioria das coisas você consegue fazer sem problema nenhum. Claro que se tiver uma mesa, melhor, né? A precisão ela aumenta. Mas dá para a gente se virar também com o mouse. Vou dar um Ctrl 0 para recuar, aproximar um pouquinho só para ver como é que está. Eu acho que eu cortei demais. Eu acabei tirando, né, a sombra que tem aqui. Mas você conseguiu entender. Eu posso trazer para cá. Posicionar mais algumas aqui. E aí, claro, eu poderia clonar, né? Vou fazer aqui um clone com essa maçã. Então eu vou criar uma outra camada. Vou chamar essa camada aqui de uva. E essa aqui eu vou chamar de maçã. Eu vou dar um clique aqui nela. Colocar ela aqui para baixo. Para ela ficar abaixo de uva. E vou pegar a ferramenta clone. E vou mudar aqui atual para baixo. Já está. E aí com uma Alt eu clico em cima da maçã. Venho aqui do lado e começo a duplicá-la, né? A criar um clone dessa maçã. É sempre bom não soltar, né? Até terminar. Pronto, desenhei aqui a maçã. Como ela está numa camada totalmente à parte, né? Eu posso pegar a ferramenta borracha com a letra E, vou dar uma aproximada e vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Vou remover as partes indesejadas. Qualquer coisa diminua o tamanho do brush. Eu estou usando o mouse, isso para que você entenda que eu não preciso de uma mesa digital para poder fazer. É claro que ajuda, mas com o mouse eu consigo ter um ótimo acabamento aqui. É só um pouquinho de prática e paciência. Como ela é cortada, eu vou ter que colocar ela embaixo, né? Senão fica uma coisa meio estranha. Então coloco ela aqui embaixo, posso colocar ela aqui próxima. Inclusive, vou dar um Ctrl- aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um Ctrl T aqui, ó, e dar uma, com o Shift preso, vou dar uma diminuída nela. Ctrl 0, vou me afastar, e aí eu tenho um clone de uva e um clone de uma maçã
Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como utilizar as ferramentas pincel de cicatrização localizada, pincel de cicatrização, ferramenta de correção e ferramenta de olhos vermelhos, assim como o uso da ferramenta clone. No próximo vídeo eu vou te ensinar como é que se utiliza, né, as ferramentas de formas geométricas, retângulo, elipse, linha, forma paramétrica e forma personalizada. Então é isso, eu vou ficando por aqui, deixo o meu abraço contigo e nos vemos no próximo vídeo.